Prezados amigos, sejam bem-vindos ao Defesa Externa. Será uma honra ter você por aqui. Se gostar do vídeo, não deixe de se inscrever e deixar a sua curtida. Esse simples gesto ajuda infinitamente o canal. Vamos ao tema desse vídeo. A Guerra dos 12 Dias. Como o Irã desafiou Israel e os 12 dias que abalaram Tel Aviv. Junho de 2025. O Oriente Médio mergulha no caos, mas, desta vez, não são guerras por procuração. Pela primeira vez em décadas, Irã e Israel se enfrentam diretamente, sem intermediários, sem proxies. Uma guerra que começou nas sombras e terminou redefinindo o equilíbrio de poder da região. As origens das tensões. Antes de partirmos para os acontecimentos desta guerra, precisamos voltar um pouco no tempo para entender as raízes desse conflito que muitos temiam que acontecesse. Como muitos sabem, o Irã vive sob um dos regimes de sanções mais severos do planeta. Isolado, asfixiado, sabotado. Mas, em vez de se curvar, Teherã construiu uma fortaleza, uma rede de milícias, drones e mísseis que cercam Israel por todos os lados, o chamado Eixo da Resistência. Mas por que os Estados Unidos e Israel têm essa visão sobre o Irã e por que o colocaram sobre um dos regimes de sanções mais severos do mundo? Para entender principalmente a obsessão americana em pressionar o Irã, é preciso mergulhar na visão de mundo de Washington. Do seu ponto de vista, as sanções não são um castigo vingativo, e sim um instrumento de guerra não convencional contra o que classificam como a mais perigosa e estável ameaça à ordem regional no Oriente Médio. O arquiteto da instabilidade, a acusação central contra Teherã. Em Washington, o Irã não é visto apenas como um estado rival, é visto como um sistema de poder revisionista, dedicado a desmantelar a ordem liderada pelos Estados Unidos e Israel no Oriente Médio. A narrativa americana se sustenta em três principais pilares de acusação: o fantasma da bomba, o programa nuclear iraniano. Essa é a principal justificativa pública. A inteligência ocidental acredita que o programa nuclear civil do Irã é uma cortina de fumaça para um esforço bem-sucedido de desenvolver a capacidade de construir um artefato nuclear. Para os Estados Unidos, um Irã nuclear é o ponto de curva catastrófico. Não se trata apenas de uma bomba, mas do que viria depois: um colapso da dissuasão, uma corrida armamentista nuclear com a Arábia Saudita e, acima de tudo, um regime que os Estados Unidos consideram ideologicamente radical, armado com a arma definitiva: a guerra por procuração. Braços armados como o Hezbollah do Líbano, Houthis do Iêmen e as milícias no Iraque e Síria, na visão americana, esses grupos ameaçam a hegemonia dos Estados Unidos e seu principal parceiro na região, Tel Aviv. As chuvas de aço, os poderosos mísseis balísticos iranianos. E se o Irã não precisar de um avião para entregar uma ogiva? Seu vasto arsenal de mísseis balísticos e de cruzeiro é uma das maiores preocupações do Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM. Esses mísseis podem atingir dezenas de bases americanas na região, cidades de aliados e todo o território de Israel. Eles são o transportador credível para uma futura arma nuclear e a principal ferramenta de dissuasão convencional do Irã. As sanções visam impedir a transferência de tecnologia de ponta, como guiamento por satélite e materiais compostos, que tornariam esse arsenal ainda mais letal e preciso. O cerco invisível. Mas afinal, tais ações americanas estão funcionando contra Teherã? Do ponto de vista econômico, a doutrina americana tem um efeito nocivo sobre o país persa. No entanto, no campo militar, o efeito foi o inverso. Em vez de ser contido, o Irã orquestrou a estratégia de cerco mais sofisticada do Oriente Médio. De um país cercado, Teherã conseguiu cercar seu principal rival. A resposta do Irã não foi construir um exército convencional para enfrentar Israel diretamente. Foi muito mais inteligente. A resposta de Teherã criou e armou o que se chama de o Eixo da Resistência, ou Cinturão de Resistência. São milícias e grupos aliados estrategicamente posicionados em todas as fronteiras de Israel. Em vez de um único inimigo, Israel agora precisa se defender de múltiplas frentes.
cada uma com suas próprias capacidades e táticas. O Irã não precisa atacar, ele delega. A joia da coroa da estratégia iraniana é seu programa de mísseis. Sob sanções, eles não podiam comprar jatos de última geração. Então investiram massivamente em uma solução mais barata e assustadoramente eficaz: foguetes e mísseis. Do Hezbollah do Líbano, estima-se que existam mais de 80 mil foguetes e mísseis, muitos deles com precisão guiada, capazes de atingir qualquer ponto em Israel, incluindo infraestruturas críticas, como usinas de energia, aeroportos e bases militares. Isso é um dissuasor estratégico. E para complementar, o Irã se tornou uma potência em drones de ataque. Estas aeronaves não tripuladas, baratas e eficazes, são o pesadelo de qualquer defesa aérea. Elas podem ser lançadas em enxames para saturar sistemas como o domo de ferro, que foi projetado para foguetes, não para alvos aéreos lentos e pequenos. O Irã exportou esta tecnologia para seus aliados, criando uma ameaça multidimensional. O castigo não é apenas militar, é econômico. Os Houthis no Iêmen, armados pelo Irã, não podem atingir Israel com foguetes, mas podem fechar o Mar Vermelho. Ao atacar navios comerciais, eles forçam um aumento astronômico nos custos de frete e seguros, impactando a economia global e, por tabela, a israelense. Esta é a doutrina do custo: tornar qualquer ação israelense, ou mesmo a simples existência, extremamente cara. Enquanto Israel gasta centenas de milhares de dólares para interceptar um míssil, o Irã ou seus aliados gastam uma fração disso para lançá-lo. As sanções, ironicamente, forçaram o Irã a desenvolver uma indústria de defesa doméstica robusta. Sem acesso ao mercado internacional, eles aprenderam a copiar, adaptar e fazer engenharia reversa de equipamentos capturados. Hoje, o Irã é autossuficiente na produção de mísseis e drones. As sanções não paralisaram seu poder ofensivo, elas o tornaram independente. O cerco externo criou uma fortaleza interna. Com este breve resumo, podemos partir para a Guerra dos 12 Dias. Afinal, quem saiu vitorioso? O estopim, Operação Leão Ascendente. Junho de 2025. O Oriente Médio mergulha mais uma vez no caos. Mas, desta vez, não são os velhos conflitos por procuração. Pela primeira vez em décadas, Irã e Israel se enfrentam diretamente, sem intermediários, sem proxies. Uma guerra que começou nas sombras e terminou redefinindo o equilíbrio de poder da região. O mundo chamou de Guerra de Junho, mas, para muitos analistas, foi o momento em que o Irã mostrou que podia resistir ao impensável. Uma guerra que Israel iniciou, mas que Teherã terminou de pé. Na madrugada de 13 de junho, caças israelenses romperam o espaço aéreo iraniano. O objetivo? Destruir o coração do programa nuclear de Teherã. Leão Ascendente, um rugido de advertência projetado para ser rápido e devastador. As primeiras horas foram brutais para o país persa. Instalações nucleares, bases aéreas e centros de comando foram atingidos. Dezenas de cientistas nucleares e oficiais militares foram eliminados. Israel celebrava o sucesso. A retaliação do Irã não demorou a chegar. Algumas horas após os ataques, centenas de drones começaram a ser lançados com o intuito de sobrecarregar as defesas israelenses. Em menos de 48 horas, Teherã lançou sua maior ofensiva da história. Mais de 500 mísseis balísticos, 1000 drones suicidas. Alvos em Tel Aviv, Haifa e bases estratégicas foram atingidos. Imagens de mísseis balísticos hipersônicos atingindo diversos pontos do pequeno território israelense começaram a circular nas redes sociais, demonstrando não só a força que o Irã possuía, mas também as fragilidades ainda não vistas da forte defesa de camadas contida em Tel Aviv. Como é fácil compreender, é muito mais difícil se defender de mísseis balísticos do que lançá-los em um ataque. Com ondas de mísseis e drones constantes em Israel, não demorou para seus sistemas de defesa começarem a colapsar e perder as altas taxas de interceptação, caindo de 90% para menos de 55% no final da primeira semana. O governo israelense, acostumado com sua superioridade,
não conseguia compreender a sua capital sendo atingida por mísseis balísticos hipersônicos que vinham do Irã, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Por outro lado, o Irã, tendo um território 75 vezes maior, conseguia absorver os ataques israelenses, visto que, com sua grande extensão territorial, continuava a lançar novas ondas de mísseis em Israel, pressionando dia após dia a população de Israel com seguidas madrugadas sem sono e com sirenes soando horas após horas. Parecia um castigo psicológico, pois os ataques eram preferencialmente nas madrugadas. O bombardeio americano às bases nucleares iranianas e o resgate estratégico de Israel. Para entender o bombardeio americano, é crucial entender a posição desesperada de Israel no final da Guerra dos 12 Dias. Colapso iminente da defesa. O sistema de defesa israelense, incluindo o famoso Domo de Ferro, estava à beira do colapso operacional. Taxas de interceptação caíram de 90% para 55%, significando que quase 1 a cada 2 mísseis iranianos atingia seu alvo. Exaustão nacional. O ataque contínuo, especialmente os bombardeios noturnos, estava causando uma exaustão psicológica massiva na população. A economia estava paralisada e a sensação de invulnerabilidade que Israel cultivou por décadas estava destruída. Limitação da capacidade ofensiva israelense. A Força Aérea Israelense, IAF, demonstrou ser capaz de atingir o Irã, mas não de paralisar o regime. O território vasto e a dispersão das capacidades militares iranianas tornavam a vitória por meio de ataques aéreos convencionais uma impossibilidade. Cada ataque israelense era respondido com uma onda ainda mais avassaladora de mísseis. A falta de uma opção de saída. Israel não tinha um plano claro para encerrar a guerra. Recuar significaria uma vitória estratégica iraniana. Continuar significava a lenta degradação do país. Eles estavam em uma armadilha. O ataque americano. Uma intervenção calculada, não um ato de guerra. Espontâneo, a intervenção dos Estados Unidos não foi um simples apoio a um aliado. Foi uma operação de resgate de uma armadilha que o seu aliado entrou e não via caminho para sair. Talvez ninguém tenha vencido essa guerra. Mas se a vitória fosse medida pela resiliência, o Irã venceu. O Irã, um país sancionado e sabotado pelas potências ocidentais, conseguiu perfurar defesas provenientes tanto de Israel como de aliados israelenses como Estados Unidos, Reino Unido, França e demais países que se movimentaram para abater mísseis iranianos e proteger o Estado de Israel. E é isso, galera. Esse foi um pequeno resumo sobre este conflito. Um tema pesado, cheio de controvérsias e que ainda tá rolando. Então vale sempre acompanhar as atualizações. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também curte entender melhor o que está acontecendo no mundo. E se quiser trocar uma ideia ou deixar sua opinião, comenta aí embaixo. Valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo! An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv.